Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e no YouTube. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem assiste a gravação deste programa. Somos uma lata esporte no rádio sem meias palavras. Um oferecimento Canoas Day Home. O bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite. Boa noite, Diego. Na lata recebe nesta terça-feira, dia 16, a nutricionista Pamela Tamara, formada pela Fevale e mestre em saúde coletiva pela Unicinos. Ela trabalha com atletas amadores que buscam ganho de massa muscular ou emagrecimento. Certamente, Diego, a nutrição é um tema que rende um bom papo. E por isso a Pamela está aqui para a gente esclarecer alguns mitos e verdades da nutrição no esporte. Muito boa noite e obrigado pela presença, Pamela. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite aí a todo mundo que está ouvindo. Quando a gente conversou para tu vires aqui ao programa, tu me passaste um mini currículo teu ali, e aí estava focada em atletas amadores, no esporte amador. O que é a nutrição esportiva? Ela é apenas para atletas ou qualquer pessoa que pratique exercício físico com regularidade pode ter acesso a esse serviço? Sim, na verdade, atletas amadores, né, dentro da meu público, são pessoas que iniciaram na atividade física e estão buscando não viver daquilo, mas, assim, praticar aquele esporte, né? Sim. Cada vez melhorar mais aquele esporte. E a nutrição esportiva, ela engloba todos, né? Desde o atleta que está lá ganhando muito dinheiro com isso e até o que acabou de iniciar. Perfeito, atleta de final de semana que a gente chama. Exatamente. Né? Legal. A gente hoje recebeu também algumas perguntas de ouvintes, né? Uma delas é a Amélia Silva. Ela é ciclista, pedala diariamente, né? Para ir ao trabalho, voltar, e corredora de fim de semana. Ela quer saber se tem algum limite para ingestão de carboidratos. A gente tem aí uma ideia, né? Muito medo de carboidrato, assim, né? Que a gente não pode comer carboidrato. Mas, na verdade, a gente tem cada vez mais quebrar isso, por causa que carboidrato é a opção que nos dá energia. Então, assim, tu levanta de manhã por causa que tu tem carboidrato na tua corrente sanguínea, né? Que são os açúcares. Então, a gente não pode ter medo de comer carboidrato. Porque o que acontece? Esse medo é por causa que o carboidrato em excesso acaba virando gordura. Sim. Mas, assim, qualquer coisa que tu come vira gordura em excesso. Não só o carboidrato. Então, não pode ter esse medo, assim, de... O ideal mesmo é procurar uma nutri, né? Principalmente porque é um esporte e ela pratica vários aí, né? Não só um. Que pedala e corre no fim de semana. Então, são várias atividades e ela gasta bastante, né? Pelo que... Não sei qual o tempo, né? Que ela exerce. Não especificou. Mas ela gasta bastante, então não precisa ter um medo, assim, né? Não sei exatamente para ela, porque ela não falou altura, não falou... Enfim, Sim, tem que ser bem específico, claro, né? Mas aí dá para comer aí em torno de 60% é o que a gente preconiza aí para carboidrato. E o carboidrato, qual é a característica dele? A gente sabe que... Eu que sou ignorante, Diego. Eu que sou ignorante, carboidrato é massa para mim. Sim. Macarrão, né? Arroz, batata. Isso, muito bem. Tem aquele mito também, se come massa, não precisa comer arroz. Eu já boto tudo junto no prato. Massa, arroz, feijão, tudo misturado. Não precisa distinguir, né? Mas o ideal é que esteja, quanto mais completo tiver o teu prato, melhor. Então, que tu aí atribua todos, não só o carboidrato, né? Não adianta comer só massa e arroz, né? Sim. Come um pouquinho de tudo. Carne, salada. Exatamente. Mas a gente que convive já há um pouco tempo nesse meio, assim, né? Com o esporte, a gente sabe, por exemplo, antes de uma partida de futebol, aquela macarronada básica, né? Por quê?
porque ele é o que gasta mais rápido também, né? Tu não tem isso? Assim, os açúcares simples são os que gastam mais rápido mesmo. Uhum. Então, realmente, eles são os mais utilizados, assim, logo que tu vai iniciar, né? E igual eu acabei de falar, o carboidrato é o que nos dá energia. Uhum. Então, assim, pro cara chegar lá e ir bem no esporte que ele tá fazendo, ele tem que ter energia. Então, por isso o carboidrato ele é essencial. O que acontece muito, que eu tenho ouvido, desde que se adotou esse horário das 11 da manhã, aos sábados e domingos no Campeonato Brasileiro, que os jogadores acabavam comendo massa mesmo 9 horas da manhã, porque dava tempo de queimar, né, deles jogar. Alguns jogadores não se adaptam bem a esse horário por causa disso, né, de ter que comer uma comida mais pesada de manhã, mais né? pesada de manhã, né? Porque o jogo às 11 vai acabar 1, né? Fica espaçado. Porque o almoço, ele é uma refeição tem muito mais calorias do que o café da manhã, né? Sim. Então, precisa ser realmente o almoço. Por isso, e como é de manhã, né? Tem que comer um pouquinho antes para dar tempo de dar toda a digestão, né? Para ele não chegar lá e passar mal no campo. A gente falou aqui de esclarecer alguns mitos, né? E um deles é o que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. É isso mesmo? Exatamente, porque o carboidrato é o que dá energia. Então, assim, para te começar o teu dia, para te ter energia, para poder começar bem o teu dia, tu tem que tomar o café da manhã. É essencial o café da manhã e com carboidrato. Então, e aquele pãozinho de manhã. Os americanos estão mais certos que a gente, de fazer aquele café assim que parece um almoço. Brunch, né, que se fala. Brunch. Daí eles já botam todas as calorias que pro almoço e pro café da manhã ali, né? A gente olha aquilo, né, nas séries e nos eu filmes, né? Ovo, é bacon, é uma coisa geleia, assim que... pão, né? Faz uns omelete lá. Imagina a pessoa assim, 7 assim, horas. Como é que eu saí da cama comendo isso? Já né? vai... Mas é hábito, né? Isso é muito legal, porque exatamente o alimento ele não é só nutriente, né? A gente não pode olhar só o carboidrato. Ele é também uma expressão de cultura, né? Então, assim, para nós pode parecer uma coisa muito maluca, né? Mas para eles é cultural. Porque a gente já toma o café pensando no almoço, né? Meio que se guardando um pouco, né? Também. Toma um pouquinho menos, né? Porque vai almoçar. Já que a gente entrou na seara do futebol, o Beto Rocha, do Matias Velho, um abraço para todos os ouvintes aí da Machaca, faz um pequeno histórico. Ele tem 41 anos e todo sábado joga futebol na várzea. Ele conta que ficou parado por 1 ano em virtude da pandemia e ganhou 2 quilos. Poxa, tá bem? Ganhou só 2. Só 2, né? Tá legal. Gente. Ele pergunta se existe algum alimento proibido para atletas de final de semana, assim como ele. Não existe nenhum alimento proibido. A gente tem que também tirar esse rótulo, assim, de que existe um alimento que ele faz muito mal para a saúde e tu não pode consumir. O que existe, o que faz mal para a saúde é o excesso. Sim. Então, assim, exagerar numa coisa é isso que vai te fazer mal. Então... E ele tá realmente muito bem, assim. 2 quilos. 2 quilos tá muito bem mesmo, assim. Ele fechou a boca, né? Mas só uma curiosidade minha, eu vou te entrevistar agora, Diego. O Diego passou uma semana, praticamente, com o time da APAV em Santa Catarina, do vôlei. Sim. Como é que funcionavam as refeições da gurizada? Tu também ia junto? Não? Sim, eu ia junto e tinha que me cuidar, porque eu não sou atleta. Né? Eles estavam lá, eles tinham... A missão deles era acabar com a comida que estava ali, né? Sim. Então, o café da manhã, como eu te falei, tinha ovos mexidos, não tinha bacon, mas tinha linguiça. Mas isso bem cedo. Sim, cedo. O café encerrava às 10 horas. Já não não tão era tão cedo né? Porque depois os treinos eram mais tarde, assim, mas eram 4 refeições diárias, tá? Era o café da manhã, assim, e tinha ovos mexidos, tinha linguiça, tinha sucos, tinha chá, tinha café, tinha leite, cereal, acho que só vi um comendo cereal, que não é uma coisa tanto hábito nosso aqui, né? Sim. Mas tinha pães diversos, aí o carboidrato, né? Tinha geleias, tinha requeijão, tinha manteiga. Era bem rico, assim, era bem variado. Mas frutas, almoçava que horas daí? Almoçava entre 12:00 e 1h. Né? Era o café da manhã, depois do café sempre tinha o treino,
que aí eles gastavam, né? Sim. Gastavam energia, porque vôlei, tu sabe que... Voltavam com fome já. Voltavam com fome, porque é 1 e meia do pessoal saltando, né? Primeiro os exercícios de alongamento, né? Para aquecer, para ninguém se machucar, né? E depois aquela coisa assim, muito salto, né? Muita violência assim nas pancadas, né? E aí depois do treino, almoço. Aí o almoço, o que tinha? O almoço tinha saladas variadas, legumes, verduras. Tinha, acho que até um pouquinho de fruta, acho que tinha uma laranja lá, uma sobremesa meio ali. no cantinho, assim, né? Tinha sobremesa. Sim. Mas tinha arroz, tinha tinha massa, tinha feijão, tinha sempre, acho que, dois tipos de carne, uma carne de gado, ou era frango, ou era suíno, variava, assim, né? E eles não tinham restrição, isso eu achei interessante. Não tinha restrição, quem quisesse tomar refrigerante, tomava refrigerante. Tomavam refrigerante. Poucos, né? A maioria ia na água mesmo, né? E aí depois o café da tarde repetia basicamente o café da manhã. Eu acho que só não tinha essa linguiça, assim. Acho que não. Mas o ovo mexido estava lá. Tava lá o... Todos os pães, geleias, etc., e frutas, né? Tinha... O que tinha de fruta? Banana, mamão, melão. Acho que tinha... Não, melancia era suco. Tinha suco de laranja, suco de melancia, chá gelado, água, leite... Mas já que enfim. tu citou... E aí depois a janta. A janta também repetia o almoço. O intervalo entre as refeições, né? É mito essa coisa de ter que comer de 3 em 3 horas? Como é que funciona isso aí? Depende de pessoa para pessoa, da dieta? Como é que é? É que assim, a gente para pensar mais ou menos o tempo que tu leva para ter fome de novo. E esse intervalo dá em torno de 3 horas. Aí por isso que se espalhou isso de que tem que comer de 3 em 3 horas. Sim, mas não é comer, fazer um almoço a cada 3 horas, né? Também Não. a pessoa Pode tem ser uma que... frutinha, pode ser uma Sim, maçã. Isso, exatamente. Sim. E esse é o intervalo que geralmente eu dou também. Porque se tu parar para... o ideal seria de 5 a 6 refeições, dividido entre 24 horas, pensando que tu vai dormir 8 horas, dá mais ou menos esse tempo. Sim. 3 horas entre cada uma das refeições. Então, por isso que se perpetuou isso de que tem que comer de 3 em 3 horas. Mas não é assim, né? Depende do teu dia, depende da tua fome, depende de um monte de coisas. Não é assim, todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. Mas esse normalmente é o tempo de intervalo entre uma refeição e outra, e é o tempo que tu demora para sentir fome de novo. Perfeito. Sim. Mas sempre repetindo, se não é aquela fome de comer um boi, né, gente? Uma fruta, uma torradinha, uma fatia de queijo, uma coisa assim. Não tá. Boa parte da nossa audiência aqui, até por entrevistados que já vieram aqui e tal, é de corredores, tá? Existe uma dieta adequada, por exemplo, qual seria a dieta adequada para a gente que se dedica àquelas provas de longa distância, que exigem mais, né? Maratona, meia maratona, rústica? É muito legal essa pergunta. Eu não sei se vocês, né? Acho que sabem, né? Que durante a corrida eles ganham algumas coisinhas de carboidrato, e é carboidrato puro e para ser fácil digestivo. Então, assim, ali já é energia, né? E eles precisam dessa quantidade de carboidrato, né? Cada um com a sua estratégia, né? Às vezes Claro, quem tem mais dinheiro aí compra os melhores, né? Sim. Assim vai indo, né? Cada um com a sua estratégia dentro do seu limite. E o carboidrato de novo aí para poder dar energia, né? Para eles correrem. Porque é muita exigência, né? Assim, o que a gente tem que preconizar é que esse exercício é mais de resistência. Sim. E se for uma corrida mais rápida, é explosão, né? Aquelas que são muito rápidas. Sim, do atletismo. Né? Mas a maioria das vezes é resistência. Então tem que ser mais ou menos uma dieta focada nisso, assim, em resistência muscular. Sim, porque a pessoa passa 2 horas e 40 ali, mais ou menos, correndo. E dentro dessas que são muito extensas, tem que ter aquela dosezinha de carboidrato no meio da corrida, assim, né? E a água, né? Que é bem importante também. Que fica o pessoal ali a cada tantos quilômetros ali, entregando água pro pessoal, né? A gente falando em corrida, falando em futebol,
qual a área que tu vê assim que mais te procura atualmente? Assim, é realmente o corredor de rua, o corredor amador, que acaba procurando por uma alimentação mais certinha ou varia Não, eu muito? acho que tem vários, assim. Acho que agora que mais está me procurando é quem começou a academia. Academia mesmo. Isso aí. Uhum. E daí é o que mais que tem mais procura, que eu acho que de uma forma geral é assim, né? Quem mais procura. Mas assim, tem bastante jogador de vôlei, bastante natação. Sim, são exigências diferentes, mas todas elas. Natação também tem provas de resistência, né? Isso aí. E a Imagina, explosão, força, né? Força, imagina tu muita nadar força. uma prova de 800 metros. É É complicado. o casamento ideal, academia, esporte e uma alimentação correta? Tendo esses três, dá para viver uns aninhos a mais lá na frente? Não sei se é a academia, mas o esporte, né? Sim. O esporte, atividade física, e aí tu pensa que tem pessoas que não têm um esporte preferido, então preferem ir pra academia. Sim. E daí ok. Mas assim, o esporte ideal mesmo seria tu fazer uma coisa que tu gosta de fazer, né? Que tu faz com prazer, que tu faz com Respirar um ar dedica puro. pra isso. Exatamente. E essa é realmente a fórmula de uma vida saudável, é a nutrição aliada à atividade física. São a base, assim, o pilar para uma vida saudável. E hoje em dia o pessoal tá indo atrás, né? Porque como tem aumentado as doenças causadas por sedentarismo, né? Hoje em dia, né? Exatamente. Tem 4 grupos de doenças que são as que mais matam, que matam 75% da população mundial. E as duas tem 4 causas principais, que é o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, a inatividade física e a má alimentação. Então, se tu conseguir mudar 2, imagina quantas pessoas que não vai dar para salvar, né? E tu falaste, são 4. Como é que é? Excesso de Cigarro, bebida alcoólica, tabagismo, inatividade física e má alimentação. 2 dessas dá pra gente, considerando a nossa história no planeta, né? A história do homem no planeta. 2 dessas são ancestrais, assim, vem junto, né, com o homem, que é o tabagismo e o álcool, né? Porque o consumo, a gente vai ver, tem registros de pessoas fumando há sei lá quantos mil anos atrás e bebendo a mesma coisa. Já se produzia vinhos, licores, até cerveja, né? Sei lá, centenas de anos. Então isso já é uma coisa. Agora tem coisas que são novas, né? Porque o homem ele sempre foi sempre foi ativo, né? Tinha que caçar, né? Para não morrer, para conseguir o seu sustento, né? E era uma coisa diária, era como se fosse um animal, como esses documentários que a gente vê às vezes dos leões caçando os grandes felinos e tal. O homem era assim, ele tinha que ir à caça, então não tinha essa de sedentarismo, ou tu ia à caça ou tu morria, né? E a outra que tu falaste é a má alimentação. A má alimentação, que também é um fruto da era moderna, né? Porque o que se desenvolve, ao mesmo tempo que a tecnologia dos alimentos se desenvolveu, tem muita coisa artificial, né, que a gente consome que não consumia antes, e imagino a quantidade de doenças que seja relacionada a isso, né? Exatamente. Eu só não concordo contigo com o fumo, porque eu acho que é uma coisa já, não sei se tu lembra, mas tinha várias campanhas assim para fumar, né? Que fazia bem ali na época de 50, claro. 60, era... Né? Era status, né? Era charme, sim, né? Era bonito. Isso aí. Daí foi vendo que isso aí realmente faz muito mal para a saúde, sim. Né? E eu não quis dizer que não faça mal, mas que é uma coisa... É uma coisa antiga, né? É muito antiga, mas de fato existiu isso aí, né? Isso, e a má alimentação, nossa, é uma coisa que a gente consegue perceber na história também, por causa que o padrão de beleza, inclusive, né? Antes era diferente, né? Então sim. Quem podia comer era considerada mais era mais bonita, né? Era mais vista porque tinha dinheiro para comer, né? Também era uma questão de status. E se a gente vê ali os livros de história, não tem ninguém assim que seja obeso, sabe? Não sei se vocês já perceberam, mas quando tu folheia assim, não tá retratado ninguém muito obeso. Então sim. É uma coisa extremamente de agora, assim, né? Com o avanço da indústria, com o avanço da tecnologia mesmo, assim. Teve uma época ali no renascentismo que era meio que moda, assim. Tanto que tinha os retratos das mulheres cheinhas, assim, gordinhas e tal. Porque era o padrão de beleza, Porque era o padrão né? de beleza da época, exatamente.
Quanto mais, melhor, né? E agora é o contrário. E agora a gente enfrenta o contrário, né? Tanto que tem muito distúrbio alimentar, né? Causado é o contrário, a pessoa não come, né? Tu chegaste, tu já atendeu algum caso assim? De bulimia, anorexia, claro. E é bem complicado, né? Porque é muito difícil de lidar, não dá só com a Nutri, tem que ter um acompanhamento psicológico também, claro. Sabe? E não só a Nutri e o psicólogo, mas toda uma equipe multidisciplinar, sabe? E apoio de casa também, para entender que essa é realmente uma doença que está afetando, né? Que não é só uma... Não é só porque quer fazer chá, não é só porque quer chamar atenção. Não é uma modinha, né? É realmente uma coisa bem, que está incomodando, né? E assim, as meninas que não conseguem progredir assim na anorexia é triste, né? O fim delas é uma progressão muito ruim. E ainda falando na relação com o esporte, alimentação, o quanto uma alimentação correta ajuda a tu prevenir doenças, por exemplo. Doenças não, lesões, né? Lesões do atleta, por exemplo, ele se alimentando direitinho. Isso é a base, né? Tem que comer bem para poder prevenir as lesões e não ocasionar, né? As lesões. Assim, e se recuperar rápido, porque às vezes o que acontece? Vai no treino e desgasta muito o músculo. Então ele tem que recuperar logo o músculo para daí a próxima vez que ir não desgastar mais tanto quanto. Porque daí já acumula, né, o desgaste de antes e mais esse. Então, quanto vai esse, daí recebeu uma pancada, daí já não estava tão recuperado. Aí é que acontece as lesões. Então, tem que já indo e já recuperando também. Na próxima refeição já recupera também, né? Sim. E aí o descanso é bem importante nessa. Até hoje, só para pegar o gancho, aproveitar. Claro. Hoje as equipes maiores de futebol, eles têm departamentos que até numa gotinha de sangue que eles pegam ali, eles veem o atleta que está mais próximo de ter uma lesão. Às vezes o atleta é poupado por aquele exame ali. E assim, para um atleta que está assim estourando, vamos dizer, né? No caso desse futebol, também a dieta dele muda? Como é que funciona? Como assim estourando? Tem jogadores que acabam sendo cortados de algumas partidas porque o exame já detecta que ele está no limite. Tá no limite dele já. Entendi. Sim, é que o nosso sangue, ele movimenta muito, né? A gente tem o nosso sistema imunológico e aí ali no sangue já dá para ver IgM, proteína K também, se está sendo muito utilizada. Se está utilizando proteína K é porque tem alguma coisa que está não funcionando, né? Daí até eles descobrirem onde é, então acho que é por isso que eles preferem poupar esse jogador, né? E aí essas vitaminas e minerais que ajudam o nosso sistema imunológico são as mais utilizadas daí nesse caso. Inclusive para quem está se recuperando de lesão também, né? Essas proteínas e minerais que ajudam o sistema imunológico. Por exemplo, a vitamina C, né? Que é bem... Todo mundo sabe, né? Que ajuda no sistema imunológico. Sim. E eu cresci vendo o Guga, o Gustavo Kirten, comendo banana durante os jogos dele de tênis, né? É tão rápido assim esse processo de tu ingerir ali o potássio e recuperar energia durante o jogo? Isso aí acontece mesmo? A banana, ela é rica em triptofano, né, que é o hormônio da felicidade, e também em potássio. E também ela é o alimento... dentro das frutas, a que mais tem carboidrato. Então, ela te dá bastante energia. Então, assim, se tu consumir 2 bananas, já é o suficiente para te caminhar 5 quilômetros. Então, a banana, ela é um alimento incrível. Eu sou muito suspeita por falar de qualquer fruta, mas ela é um alimento muito incrível mesmo, assim, sabe? As frutas, em geral, elas são... Nossa, a natureza é perfeita. Dá tudo ali o que a gente precisa. E tá ali na natureza. Então, a banana é tipo uma dessas baterias novas de celular, assim, tu pluga ali 15 minutos e tá cheio pro resto do dia. É o nitro do videogame ali que tá jogando, quer dar um up, né? É muito legal essa informação. Eu não quis dizer que existe um alimento que é super claro. salvador, porque são todos. Inclusive, eu acho que o Guga, né, ele se alimenta bem sempre, né? Sempre se alimentou, né? Sim, é um então cara tem uma base muito forte antes, né? Disso, da só a banana, né? Não é só a banana que tá ali, né? Tu vê que ele mantém o mesmo shape praticamente de quando ele era atleta, né? E faz o quê? 10 anos já que ele parou de jogar? Por aí, no mínimo.
E isso a gente vê muito, né, também, ex-atletas que o sujeito, quando para de se exercitar... Mas eu acho que a gente vendo eles jogar, a gente já sabe, né? Quem vai se largar. Quem vai largar e quem vai continuar magrinho, né? Dá para ver mais ou menos já, né? Porque pensa que tem o treino Sim. e eles treinam assim, né? 6 horas no dia. Muito, então, assim, atividade. Então, quando para. E muitos desde não tem criança mais, ali naquele Imagina, ritmo, desde os 9 anos, de... naquela coisa de... E a alimentação também, né? Porque como eles querem viver disso, então eles... Desde o início eles já se programam para isso. Tem as exceções, né? Os que quebram tudo na noite. Aí, né? Tem uma história bacana, eu não vou me lembrar o nome do colega dele, tá? Mas o sujeito que foi convidado pelo Cristiano Ronaldo para jantar na casa dele. Aí o cara foi esperando, nossa, hoje eu vou me dar bem, né? Vai ser aquele banquete, tá? Aí o sujeito chegou e tal, um pratinho de salada. E tá. Isso aqui é a entrada, né? Só um pouquinho. Vai vir um leitão daqui a pouco. Aí não, era salada, era um bife de frango grelhado e água. O cara ficou, tem um vinho aí, né? Não, é isso. O jantar dele é almoço e janta, é isso. E assim, toneladas de frutas no meio do caminho e água. O homem só bebe água. Suco de fruta é uma vez lá que outra. Né? Por isso que ele é a máquina que ele é, né? E aí a gente olha o Cristiano Ronaldo e está explicado, não precisa, além de toda a dedicação dele e tal, está explicado muito, né? Ele é bem rigoroso nesse quesito, assim, alimentação, ele preza bastante por isso, né? Ele é um atleta que entendeu que esse é o caminho para poder chegar onde ele chegou, né? No patamar que ele chegou, e o caminho é alimentação e treino, né? Que ele se dedica bastante. O Cristiano Ronaldo, inclusive, assim, porque como... É um case para vocês, né? Certamente, né? Que estudam nutrição, né? Sim. O futebol em si, eles correm muito. Então, eles demandam muita energia, né? E hoje se corre mais do que já... Se corre muito mais hoje do que em qualquer era do futebol que tu for pegar. Então, se tu vê essa alimentação, por exemplo, que tu acabou de trazer, é de quem quer emagrecer, né? Sim. Se tu olha assim. Sim. Mas, na verdade, as calorias que ele gasta é atingida através de suplementos, né? Porque não tem como, é muito alto, né? Ele deve aí consumir mais ou menos uns 7.000 calorias, assim, no dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, com certeza, deve ser alcançado através de suplementos, né? Sim. É possível. Bem provável. Não só através da alimentação, porque senão ia ser muito... E o Cristiano, a gente tem um amigo nosso que ele esteve lá em Madrid acompanhando, quando o Cristiano jogava no Real Madrid, e ele acompanhou um treino. Acabava o treino dos meros mortais, né? E o Cristiano Ronaldo continuava lá. E ele tinha uma equipe, se eu não me engano, com 13 pessoas. Claro, o nutricionista incluso nesses 13. E tinha gente para tudo, assim. O Cristiano dava piques de 200 metros e tinha um cara filmando ele com não sei quantas câmeras. E aí ia olhar o vídeo com ele e dizer assim, tu tá colocando o mindinho do pé esquerdo antes do resto dos outros dedos. Tenta melhorar isso na próxima. Assim, uma busca pela perfeição, assim, que é admirável. E que a gente vê em alguns atletas e outros nem tanto, né, Diego? Sim. Acho que eu vi um vídeo dele falando, né, que ele queria ser o melhor no que ele faz, né, e acho que é isso que ele tá buscando, né, ser o melhor jogador de futebol do mundo. Olha, ele não vai ser o melhor de todos os tempos, porque tem um sujeito chamado Pelé que vem na frente. Eu acho que não tem como, né? Não tem como, isso já está estabelecido. Portugueses e argentinos que me desculpem, mas não dá. Essa briga aí não... Certamente, ele entre os 5 é certo que vai ficar por tudo que ele já conquistou. Ele joga, infelizmente para ele joga numa seleção que dificilmente vai ter uma grande conquista. Ele já teve a dele, que foi a Eurocopa, da qual ele foi bastante responsável, né, pelo título, mas esse é o azar dele. Né? Já o Messi não, o Messi ainda vai ter a última chance agora na Copa do ano que vem. Mas é uma seleção já bem mais tradicional, então, embora venha meio que capengando aí, né? Vamos ver hoje como é que vai ser. Mas, mas o Cristiano, tudo que ele não conquistou pela seleção, certamente o que ele já fez nos clubes já está mais do que bom, né? Tem mais alguma antes de nós ir para o intervalo, Diego?
Não, acho que podemos ir. Tem Aí, alguma... aí na volta a gente vai com o quadro na lata daí, com as perguntinhas mais... Vamos lá. Mais pesadinhas, né? Sim, sim. Então tá, vamos pro intervalo comercial, aí na volta a gente faz o nosso merchan aqui do programa também e retorna com o quadro na lata. Tá, ok. Lata, 8 horas e 33 minutos. Vamos mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão mandando mensagem. O Jonathan Costa mandou um abraço para a Pamela. Um abraço do Jonathan. Temos aí também os nossos ouvintes, aquele time de sempre, né, Diego, que está nos acompanhando aí, o Cláudio Saldanha, a Neisa, o Fernandes e mais toda essa galera da Rádio Metropolitana. Um abraço especial para o Tony Alves, né, que nos avisou ali nos comentários sobre a vitória do Grêmio, que acabou vencendo o Bragantino por 3-0. Por isso, dizem alguns que é por isso essa chuva toda. Está chovendo, não sei. A Pamela disse que a chuva começou antes. Não sabemos, né, ainda se tem alguma relação. Consultar a meteorologia. E está começando agora, né, em San Juan, Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E agora o Diego vai ler o nosso merchan, né, Diego? Vamos lá. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. E essa trilha você já conhece, ela indica o quadro Na Lata. Aqui a gente vai tentar botar a Pamela ali perto apertada ali na bandeirinha de escanteio ali. No alambrado. Que ela agora confidenciou pra gente que ela joga futebol, então... Artilheira? Artilheira, vamos ver. Tá. Mas falando de jogadores de futebol, na dupla Grenal a torcida tem pegado no pé de dois jogadores, né? O meio-campo do Internacional, Patrick, e o atacante do Grêmio, Diego Souza. Que deixou o dele hoje. A alegação, por que eles pegam no pé desses dois? A alegação é que os dois estão, entre aspas, gordos. O pessoal também, só um parênteses, o pessoal é sacanagem, porque... O pessoal fica em casa comendo salgadinho, tomando cerveja, olha lá, o cara gordo. E printa a tela, assim, bem naquela hora, assim, naquele ângulo, né? Que nem diria o nosso amigo Almir Beltrame, né? Pô, pegou no meu pior ângulo, né? Desfavorável. Não. Eu sei que eu vou tomar cuidado. Seria leviano te perguntar, sem tu teres avaliado os dois, né? Se é verdade que eles estão gordos. A questão é outra. Eu quero saber o seguinte: tem como um atleta render estando acima do peso? É que sim. Quando a gente fala acima do peso, ele pode ser que ele esteja acima do peso para a altura dele. Mas ele pode estar acima do peso, mas ser só força muscular. Sem ser aquela sem massa ser gordura, exatamente. Exatamente. Então, deveria avaliar eles fisicamente, né? Para tentar tirar o percentual de gordura. Daí esse é o mais utilizado, né? Não só o tamanho deles ou o peso, mas o percentual de gordura aí seria melhor utilizado para a gente poder definir, né, decidir se realmente eles estão gordos ou não. Mas ele então, estando... Seguinte, pessoal, vocês que estão aí no sofá, corneteando os caras, não sabe o percentual de gordura do cara, não mas fala. o uniforme... Pode ser... o uniforme do Grêmio não favorece o Diego Souza. Às vezes o cara veste GG e o roupeiro deu uma M pro cara, aí não dá, né? Não sei se entraria no Diego, mas tá fazendo gol. Que maldade. Mas ele consegue render mesmo estando acima do peso, né? Se for de gordura, esse peso a mais, aí... Vai atrapalhar um pouco. Vai atrapalhar, com certeza vai atrapalhar todos os momentos, né? Inclusive até o momento mais que ele tem, que é o de força, né? Para utilizar a força dele.
Até para isso a gordura vai atrapalhar se ela tiver aí em extra, né? Se for a mais. A gente tem um caso que logo que se fala, atleta gordo, não sei o que é o que vem à cabeça, assim, que é o do Walter, ex-atacante do Internacional. O Walter jogou Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Goiás. Bem em todos, né? Jogou Foi bem em todos, sempre. Tu joga bola. Tu vê quando o cara toca na bola que ele sabe jogar bola, né? Ele sabe jogar. Ele tem recursos técnicos, muitos recursos. Ele tem drible, ele tem arrancada, ele tem força, ele sabe definir com os 2 pés de cabeça. Ele é um só não é um jogador completo, digamos, porque ele vivia, de fato, brigando com a balança, né? Impressionante como engordava rápido, né? Ele aparecia magro e, de repente, pum, largava, né? Mas assim, o que eu quero dizer, mesmo ele com essa aparência de estar acima do peso, ele sempre conseguia definir, né? E às vezes, quando tu via que ele tá, não, pô, olha só, agora o cara entrou em forma, parecia que não era o mesmo jogador, né? Vai muito do psicológico também, né? Da pessoa ter mais, digamos, o cara tem mais confiança em si mesmo quando ele parece estar acima do peso. É que a gente tem que pensar que a alimentação vem um monte de emoção junto, né? Então, assim, ele depende aí do que ele gosta de comer, né? A gente pensa jogador, claro que é a profissão deles e eles precisam estar dentro do peso, né? Comer os alimentos certos, mas eles são, primeiro, antes de tudo, pessoas que têm preferências por algumas coisas ou não. E talvez a história familiar também indique muita coisa das preferências dele, né? Então, se ele se alimentando da forma como ele acha que está certo, e aí suprindo uma necessidade emocional, talvez, e ele tá mais feliz com isso, então com certeza vai influenciar o psicológico dele, né? Não, e ele mesmo confessou isso, né? Que na infância ele passou por períodos difíceis, né? Às vezes não tinha o que comer. Então já é uma coisa mais... Ele conta que o primeiro salário ele comprou todas as traquinas que tinha no supermercado e levou os amigos para casa, né? Para jogar videogame, comer traquina. E é uma coisa mais atávica, assim, o sujeito come... Uma coisa social também, para começar, né? Exatamente, a alimentação social. Não é só nutriente, né? Ela envolve tudo isso que a gente já falou aí. Cabeça, né? Por essa memória, assim, eu vou comer, azar, né? Porque... eu já não tive, eu sei como é que é. Já passei vontade, né? Hoje já passei vontade, hoje eu posso. Uhum. E como a gente tem uma visão errada, né? Tipo, foram ensinados coisas erradas por causa que o status, por exemplo, é comer uma traquinas, sendo que ia ser muito melhor nutrido se comesse banana, por exemplo, sabe? Sim, só que banana é mais barato e todo mundo tem, então não é questão de... não é status, entendeu? Comer banana. Então, por isso, é muito social, a alimentação é muito social. E tudo que tu viveu durante a tua infância influencia diretamente no que tu come hoje, nas preferências que tu tem hoje, nos gostos que tu tem hoje. Então, não tem como eu te falar assim, ó, que o que serve pra ti, sabe? O que eu penso que vocês tenham a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, não pode ser a mesma dieta. Tem que... tudo isso tem que estar envolvido, sabe? Dentro da tua alimentação. E tudo está envolvido dentro da alimentação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E dentro dos clubes, a gente percebe que é muito coletivo, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele tem recurso para ter a própria nutricionista. Sim. E isso deveria acontecer com esses jogadores também. Principalmente esses que têm tendência assim, né? A ficar acima do peso, enfim. Deveriam ter a própria nutricionista para poder ser um acompanhamento mais de perto, né? Um acompanhamento exclusivo para aquela pessoa, né? Assim como tu tem outros profissionais, por exemplo, um jogador que tenha problema de articulação, né? Problema recorrente, ele vai ter, né, um médico que cuide disso, que seja especialista nisso, que o acompanhe. Por que não um atleta que tem suas brigas com a balança não pode ter uma nutricionista para acompanhá-lo, né? Uhum. E o caso do Walter é bem legal, porque pensa, se ele não tivesse isso, o quanto melhor ele ia ser, né? E ele já é muito bom, né? Já foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, imagina ainda sem isso. Ele ia ser melhor ainda. Agora vamos falar de outro gordinho. E aí a gente pode chamar de gordinho porque ele tá bem longe, né? Sim, ele tá milhares de quilômetros. Talvez chegue nele. Talvez chegue, se alguém mandar a gravação link, para né? ele. Mas é o Shaquille O'Neal. Ele vai vir aqui nos botar o dedo na cara, imagina. A gente que é apaixonado por basquete acompanha muito NBA. E tem o caso do Shaquille O'Neal. A minha mãe, um abraço para minha mãe, dona Ana, é fã dele. A gente
gostava muito dele com o Kobe nos Lakers. Depois fez sucesso no Miami também, mais cedo. Quando ele jogava no Orlando Magic, lá com o Penny Hardaway, aquele time do Orlando, antes das Olimpíadas de 92, né, Diego? Do Dream Team, né? Sim. Depois. Não, 96. Antes de 96. Ele não pegou o Dream Team. Ele tinha 2,13 metros e pesava 113 quilos. Era magrinho, era fininho o Shaquille O'Neal. Anos depois, a mesma altura, ele chegou a passar dos 140. E ele mesmo se dizia melhor, que ele se sentia melhor, estando um pouquinho acima do peso. Um pouquinho ele dizia, né? E realmente, ele era mais dominante no garrafão, ele tinha mais poder de decisão. Você imagina tu trombar com um armário Não desse, tinha como, né? como é que tu vai mover 140 quilos? E uma fase, emagreceram ele disse que ele não conseguia jogar da mesma forma. Como é que a nutricionista lida com um caso desse? Lembra que a gente falou que não é só o peso, é também o percentual de gordura? Sim. Então, acho que isso aí se aplica bastante, né? A força dele pode vir de força muscular, esse peso a mais pode vir da força muscular. Por isso que ele se sente melhor em quadra, jogando melhor, né? Sim. E basquete é bem isso, né? Se tu dá empurrão no cara e ele pega a bola. Sim. Então, assim, é muito contato físico e precisa ter essa força, né? Pra não ser roubada a bola. E aí a Nutri tem que entender... principalmente do esporte em si, né? Como o esporte ele é, né? As características daquele esporte. Sim. Porque precisa muito. Por exemplo, o basquete, ele não precisa correr tanto. Não, é só no contra-ataque aquele quando não tem. Mas é mais difícil esses lances, né? Que acontecem esse tipo de contra-ataque. Então ele não precisa ter... então ele não precisa ter essa característica de ser rápido, entendeu? Ele chegava atrasado também. Às vezes a gente dava risada. Olha o Shaq chegando lá. Mas mesmo assim, o que se dizia dele quando ele começou, até para fazer um paralelo, quem gosta de basquete vai se lembrar e vai entender, né? Que o Shaquille, ele era tão bom ou até melhor no rebote do que o Pat Ewing. Sim. E tão rápido quanto o Hakim. É completo, né? Era um cara completo. E também a habilidade, driblava como o David Robinson. Era muito rápido, né? Ele era muito rápido para um sujeito desse. Ele só não tinha arremesso. Esse foi sempre um defeito dele. Mas ele estava ali embaixo da cesta, ele estava sempre muito perto, ou né? Então ele voava e enterrava. Não precisava, né? Não precisava. Hoje né, mudou completamente o esporte. O jogo mudou, né? Que tem muito arremesso de 3 pontos. Para ele isso aí não serve. O jogo dele era basquete raiz. E até aproveitando o gancho, né? O Diego e eu conversávamos até esses dias sobre a evolução na NBA, que a gente não via atletas... Até parece que a gente entende muito. A gente tenta, né? Mas atletas como o Giannis Antetokounmpo, quem acompanha a NBA sabe de quem eu tô falando, que é um jogador de mais de 2,10 metros de altura, mas com a desenvoltura de um armador. E isso a gente não via antigamente. Essa evolução também passa pela questão da nutrição dos atletas, essa evolução que a gente vê no atleta de hoje em dia. Aí podemos falar da natação, podemos falar do atletismo, podemos falar de todos os esportes. Essa evolução do atleta, do ser humano, né? Então aí, verdadeiras máquinas, também passa pela evolução na tua área. Eu acho que a gente acompanha mais a tecnologia e o esporte também corre atrás e a nutrição também corre atrás da tecnologia comboio. Em si. Por causa que cada vez mais a gente vê aí que a tecnologia vai influenciando, né? Vai entrando e a gente tem que acabar convivendo com ela. Então, assim, é mais... Senão ficar para trás, né? Exatamente. Então, é mais a nutrição aí atrás do que dirigindo, assim, essa mudança. Mas faz parte. Faz parte. Tá no contexto, né? É certamente o né? Shaquille O'Neal no início da carreira não tinha alimentação que ele hoje tem o Antetokounmpo, né? Hoje em dia... até em termos da tecnologia que a Pamela falou mesmo, de suplementos. Os que tinham lá em 90 e poucos... podemos voltar hoje, até né? 70, né? Que muito se fala, imagina. Futebol era caminhando, né? Hoje o pessoal fala, né? Muito chato. É que era outra realidade, né? Hoje é tudo na base do físico, da velocidade.
mas também muita gente que hoje joga, não sei se conseguiria jogar naquela época. Pois é. Porque tem muito jogador Só corre, né? que tá aí hoje que é só correria, né? Naquela época tu tinha que te dar um pouquinho bem com a bola também, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Pamela. Tem aumentado, né, a quantidade de pessoas hoje que optam pelo vegetarianismo e pelo veganismo, que é quando não se consome produtos de origem animal, as pessoas não consomem laticínios, ovos, mel, por exemplo, né? Tu já trabalhas com atletas amadores nessas características? E o que é mais diferente de um trabalho como esse para uma linha mais tradicional? Bem legal essa pergunta. Primeiro eu vou só explicar o que é veganismo e vegetarianismo, tá bom? Veganismo é realmente não comer nada de origem animal. Vegetarianismo. Veganismo é não consumir nada de origem animal. Não pode consumir roupa, não pode... nada que tu o ovo usa, porque vem da galinha. Né? Nada que tu usa pode ser, por exemplo, testado em animais, sim, né? Nada. Faltou essa parte na minha explicaçãozinha. Então, assim, nenhum produto, por exemplo, shampoo de cabelo, creme de cabelo, nada vem de origem animal. E o vegetarianismo aí, ele exclui, né, os animais. Daí a gente tem ainda uma porção que, por exemplo, pode ser ovo lacto vegetariano, que aí consome ovo e consome leite, mas não come carne. E daí assim vão, né, se dividindo. E o que mais influencia, assim, nessa questão é a vitamina B12, né, que ela tá mais presente em produtos de origem animais. Então, a B12, mas já tem vários suplementos para poder suplementar. Claro, o mercado se adapta, né? Exatamente. Então, assim, a principal diferença é a B12, que aí tem que ter uma suplementação. Ou então consumir muito mais alimentos de verdes escuros, né, que a gente chama, que são fonte de B12 para poder aí chegar, por causa que os produtos de origem animal têm muito mais quantidade do que os de origem vegetal. Então tem que consumir muito mais. Ou então suplementar. E essa é a principal diferença, assim, que é a B12. Agora, de resto, assim, não influencia, assim, porque a gente tem que entender e respeitar, né, porque é uma opção de vida. Claro. E, assim, os atletas, antes de tudo, eles são pessoas, né, e eles podem optar por viver, né, um estilo de vida assim. Então, e a gente tem que se adaptar a isso também, né? Vou aproveitar um gancho, Pamela e Diego, porque a gente recebeu mensagens da Neisa e do Fernandes aqui, que eles são proprietários da Canoas Day Home, que eles dão curso para idosos, eles cuidam de toda essa parte da gerontologia, né? E eu queria saber, para o idoso, muda alguma coisa? A idade tem relação com a dieta? Como é que funciona? É específico? Tem bastante, assim. Os mais ameaçados em desnutrição são idosos e crianças recém-nascidas. Então, o idoso tem que estar bem, bem atento a isso, sabe? Sarcopenia também, né? Que é a perda de massa muscular. Então, tem que tentar aí manter uma atividade física. Claro, não vai ser mais no ritmo, né? Que era, mas tenta uma caminhadinha. manter. Exatamente. E as fontes de cálcio também. Porque a gente vai perdendo, os né? Ao longo ossos, da né? vida. E aí vai ficando cada vez mais difícil, assim, né? Então tem que manter os laticínios. Isso é bem legal, por causa que eu acabei de ler, assim, acabou de sair, foi 2021, o Ministério da Saúde lançou um guia para alimentação de idosos. E aí diz ali, né, segundo o Vigitel, que os idosos eles se alimentam bem, comem arroz e feijão, só que eles esquecem muito das frutas e dos vegetais. Então, isso é bem importante, assim, as frutas e os vegetais. E ali tem a maioria de fonte de minerais que eles precisam, principalmente para não perder massa muscular, para evitar a perda de massa muscular. Perfeito. E aí, nessa linha aí que a gente está falando dos suplementos alimentares, né? Quem realmente precisa deles? E é possível traçar um paralelo com a automedicação em relação aos danos que o uso indiscriminado e sem recomendação profissional podem causar? Que legal essa pergunta. Essa é do Diego, né? Ele me deixou pifado, né? Ele levantou, eu só... Pá. Muito, muito, muito legal. Assim, é realmente um uso indiscriminado, né? A gente vai em qualquer farmácia, tem suplemento de tudo que tu possa imaginar. Não, e dependendo da farmácia, o amigo farmacêutico tentando te empurrar, né? Só que a gente tem que cuidar que tem alguns que eles nos fazem mal. Por exemplo, assim, o excesso de proteínas, por exemplo.
A proteína, ela gera amônia. E aí, claro que o nosso rim normal, ele filtra, mas aí ele vai ficando velhinho, né? Vai passando o tempo. Sim. E aí aquilo só vai fazer mal. Então, assim, tem que cuidar muito, 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 muito. Então, quem toma whey discriminadamente tem que ter muito cuidado nessa parte, sabe? Para não sobrecarregar o rim. Porque a proteína gera amônia. E aí vai, assim, para vários outros suplementos. Mas os outros micronutrientes que a gente fala, né? Eles precisam de muito mais quantidade para poder chegar nesse nível, por exemplo, que a proteína em excesso causa. Então, tem que ter muito, muito cuidado mesmo com essa suplementação indiscriminada. E isso é uma coisa que... tem muita pressa, né? Em ter os resultados, né? Estéticos, vamos dizer assim, né? Os suplementos alimentares, eles precisariam de uma indicação, assim, né? Porque, por exemplo, quem é idoso pode suplementar cálcio, mas aí, e se consome? Não precisaria suplementar cálcio, sabe? E assim vai indo. Os suplementares alimentares, por exemplo, quem começa a academia, geralmente já vai lá e já compra whey, já compra hipocalórico, mas quando vê, tu já tem na tua alimentação, tu não precisaria daquilo. Sim. E isso tu só vai ver a longo prazo, não é ali na hora. É o que tu falaste do excesso, né? Se tu tomar 10 litros de água num dia, tu vai passar mal. Água, né? Tudo em excesso. Que é o troço que é mais, não tem nada mais natural do que água. Tu vai passar mal. Quantos tem que tomar mesmo? A média é 2 litros, mas aí o teu peso, tua idade, tudo influencia. Vai influenciar. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Esse é o lugar, a hora das perguntas polêmicas. O que as pessoas mais te pedem para manter na dieta, mas que elas deveriam, na verdade, manter distância daquilo? E qual é o alimento mais impopular? Aquele que tu, quando prescreve uma dieta, tu coloca ali, as pessoas, não posso comer isso. Impopular eu acho que eu não tenho, por causa que eu sempre pergunto antes, né? Do que a pessoa... Tu substitui, né? Tento adequar ao máximo, porque não é alimentação, é para fazer parte, não para mudar completamente a vida da pessoa. Então, acho que impopular acho que não tem, mas tem uns que eu costumo sempre passar, por exemplo, aveia e iogurte natural, que é uma coisa que deveriam comer mais, mas que não comem, e aí eu sempre costumo prescrever. E as coisas que mais, assim, é doce, né? Que são coisas que... Só que aí tu tem que ver qual tipo de doce, né? Tem doce que tem fruta, tem doce, por exemplo. Tem doces que tu que faz, mas tem doce que tu só vai lá e abre e come. Então, tem que ver que tipo de doce. E daí eu sempre pergunto, mas em geral é sempre doce. Sempre doce. E assim, não existe nenhum alimento assim que seja o vilão da história. Sim. O que é vilão é o excesso dele. Sim. Então não é impossível de tu ter uma dieta, né, se adequar à alimentação e comer doce. Aproveitando o dia do lixo é mito ou dá para fazer mesmo? Assim, eu sou totalmente contrária ao dia do lixo, porque comida não é lixo. A gente não deveria ter essa noção assim de que comida é lixo. Comida é essencial e o lixo que eles falam, na verdade, né, tá relacionado a coisa que te faz bem. Pé na jaca, botar o pé na jaca. Mas são coisas que normalmente tu gosta de comer. Então não deveria ser considerado lixo. A deveria pizza, ser o X. Deveria ser um dia gostoso pra ti, né? Sim. Um dia que tu consegue comer aquilo que tu gosta de comer. Claro que esses alimentos, por exemplo, pizza, X, né, são alimentos altamente calóricos. Então, assim, eles não devem ser todos os dias, né? Tem que ser limitado. Tem que ser limitado. Mas eles não é que eles têm que ser excluídos. Nunca mais tu pode comer. Não é assim. Então, tirar um dia da semana para aquilo ali, dá para fazer? Dá para ser, mas também não precisa ser só naquele dia que tu vai comer uma coisa que tu gosta de comer. Sim. Entendeu? Pode dar uma mesclada. E vamos com a última, que também é polêmica essa, né, Diego? Alguns são contra, outros são a favor. Os alimentos orgânicos, principalmente as frutas, legumes, verduras, têm mesmo muita diferença daqueles cultivados com agrotóxico? E a ingestão desses últimos com agrotóxico, né, pode causar problemas de saúde a longo prazo? Com certeza, o nome já diz tudo, né? Agrotóxico, então vai fazer muito mal. E principalmente... Mas agro não é tech, não é pop? Não é tudo. Eu não vou entrar nesse quesito, porque senão eu vou me... Mas assim, realmente, assim, os alimentos que são orgânicos, eles são muito melhores. E os alimentos orgânicos a gente pode conservar em casa. Então, se tu plantar lá um alfacezinho, é um alimento orgânico. Sim. Então, já vai fazer muito bem para ti aquele alimento. E aí a gente tem vários aí alimentos agrotóxicos que foram liberados, né, que no mundo inteiro não pode ser usado.
mas pra gente foi liberado. Então, pensa, pro mundo inteiro não poder ser usado é porque eles fazem muito mal, né? muito mal mesmo. E aí, quando a gente libera agrotóxico, a gente tá pensando só no lucro da empresa, porque daí não vai perder nada que tu produz. Sim. Né? Não vai perder nenhum. E, querendo ou não, a gente também tem que se autorresponsabilizar, porque quando a gente vai no mercado, a gente só quer o mais bonito, o que tá mais brilhando, aquela que tá bem novinho. Então a gente tem que entender que cada um nasce com a sua característica, né? Sim. E tudo bem um dia pegar uma cenoura que não seja reta, sabe? Perfeita, que tenha lisinha, né? Não tem nenhum problema, Sim. sabe? Ela vai te dar todas as características igual e tu vai acabar cortando e vai... Ou aquela maçã que é mais opaca ali, a Fuji, eu acho mais gostosa do que a outra. Dica pro Diego, que vai direto no mercado, né, Diego? Fazer as compras da casa. Sim. Não, mas eu já faço isso aí. Já faço. Pamela, queria agradecer a tua presença aqui. Infelizmente, a gente já está estourado. Muito bom bate-papo. Realmente, acho que os ouvintes aí estão realmente bastante agraciados com a presença aqui. Foi um belo serviço assim, que a gente prestou hoje aqui. De verdade. E inclusive para a gente, né, Diego? A gente sai daqui com conhecimento muito maior sobre isso. Muito obrigado e as portas do Na Lata estão abertas para te voltar aqui quando quiser. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade. Podem me chamar sempre que quiserem. Eu adoro falar muito sobre alimentação. E aí, se eu pudesse, eu ficava a noite toda aí conversando. Vamos marcar outra resenha. Então, vai ter muito obrigado e boa noite. Lembrando que o Na Lata é um oferecimento de Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Quer mandar um abraço para alguém? Eu queria só falar das minhas redes sociais. Claro. Eu tô no Instagram com @nutri_pamela, meu Facebook é Nutri Pamela Tamara, e no Google também, só procurar lá Nutri Pamela Tamara que vai me achar. Aí, e aí a gente vai colocar também nas nossas redes sociais para dar mais aquela força. Um abraço a todos e até terça que vem.